Olá, paz a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosana e estou aqui em Luanda, em Angola, e para fazer um trabalho missionário nesses 2 meses que Deus nos colocou aqui para fazer um grande impacto. E uma semana se fez agora no domingo, mas logo que chegamos eu conheci o nosso querido pastor Alex, que está aqui conosco, e eu fiquei admirada com o seu testemunho. Para quem não sabe, eu sempre trabalhei por esse tempo, nesses anos, com os muçulmanos, e é muito incrível, você se deparar com uma história de um muçulmano convertido, que você sabe que é muito difícil. No tempo que eu estava no Paquistão, para mim foi um grande desafio estar com eles, estar falando da palavra de Deus. E hoje, quando eu vejo um angolano, ex-muçulmano, servindo ao Senhor, o meu coração se alegrou. E Deus mais uma vez confirmou esse meu grande trabalho. Então nós estamos aqui com o pastor Alex, que vai estar falando para nós tudo aquilo que ele sabe no tempo atrás, quando estava servindo a Allah, e quando agora servindo ao nosso Deus. Há uma grande diferença. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma coisa muito grandiosa, porque para um muçulmano se converter não é fácil. E quando nós encontramos e vemos, escutamos alguém que disse que era muçulmano e aceitou a Jesus, é muito gratificante para nós que sabe toda essa loucura que vive os países islâmicos. Então, para nós é muito bom fazer essa entrevista para você saber um pouco da história do nosso querido pastor Alex. Que a paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Alex Fayeto, que foi nos tempos anteriores muçulmano e convertido para a vida cristã. Vou contar um pouco sobre o meu testemunho, como eu fui convertido para sair muçulmano para a vida cristã. E foi difícil, foi um tempo muito difícil. E a religião islâmica foi uma religião que foi acolhida a minha família, a minha mãe. E a mãe nos obrigou antes de pagar a escola, antes de comer, antes de viver o direito do filho, tem que ser muçulmano. Então ali nós aceitamos ser muçulmano com as condições que a família pediu, porque a família da minha mãe foi a família muçulmana. Então nós aceitamos, então não tem como não vai estudar se você não é muçulmano. Então aceitamos ficar muçulmano. Nos fizeram o júri a pessoa tem que girar, tem que declarar as palavras árabes assim. Ashhadu an la. Ashhadu an la significa eu acredito só no Allah, o único Deus. E Ashhadu anna Muhammad Rasul. Eu acredito também que o Maomé foi o profeta enviado por Deus. Então, assim, quando você fala assim, já você é muçulmano. Depois você vai fazer a ablução, vão lavar os pés, cabeça, aquele como um batismo dele. Então, e isso foi há 25 anos atrás. 25 anos atrás. Então nós começamos a estudar o árabe. Começamos a estudar árabe, o alfabeto árabe, e começamos a estudar o Corão. Como podemos orar, como podemos fazer os cultos muçulmanos. Mas de tudo isso foi sempre difícil, porque não havia uma luz, clareza, de entender qual é Deus que estamos a adorar. E isso a Bíblia diz que vocês adoram o Deus que você não conhece. Então, e eu adorava o Deus que eu não conhecia, não estava a entender, mas estou a acompanhar o que a família diz, o que a mãe diz, aceitamos. Então, começamos ali, continuando todos nós. Agora, aconteceu que uma irmã minha, mais velha, tomou a decisão de ir frequentar uma igreja cristã. E ele é muçulmano. A mãe disse: se você for frequentar uma igreja cristã, eu te tiro da minha casa, você não é mais minha filha. Então ela
insistiu, foi visitar a igreja cristã. Quando ele foi visitar a igreja cristã, onde ela foi se encontrar com Jesus, e ela não voltou mais para casa. Uau. Ficou lá, veja, a mãe disse, fica só lá, você não é mais a minha filha. Então ela foi. Então ela foi um canal que Deus usou para trazer a conversão na nossa família. Ela foi um sacrifício. Eu chamo ele Apóstolo Paulo. Então ela foi, fez, se encontrou com Deus. Demorou muito tempo. Ninguém ligava a ela. Quando ela veio em casa, a mãe estava de casa. A mãe não estava a falar com ele, conversava com ele. Outro dia ele vem dormir fora de casa. A mãe disse, você já não faz parte da família. Então ela foi na vida dele assim. Depois de um tempo, ela veio mais puxar uma da irmã. Não, vamos ali, a vida cristã é bom. Vamos, ele vai ouvir a palavra, vamos. E ele roubou mais uma irmã. Foi com ela mais lá na igreja. E ela também foi, a mãe também abandonou ela, os dois. Depois do tempo, vem essa ventania do evangelismo, do Renan Bon, que Renan Bon vem para evangelizar. Então, ele vem deixar os convites na nossa casa para nós ir participar da campanha de evangelização. E ali a mãe disse, não, essas coisas barulhosas, essas coisas de Jesus, eu não quero Jesus na minha casa, Jesus... Não aceitava, né? Sim, Jesus faz barulho. Então, não fomos. Pois, eu saí de casa, comecei a viver na casa do irmão mais velho, o irmãogênito nosso. Ele também foi muçulmano, foi já um imã, que chama o imã. O imã é já uma pessoa crescida no muçulmano, já é um pastor, já imã. Então, começou a viver com ele, ele disse, você vai ficar comigo até quando você também vai tornar imã, pastor do muçulmano também. Ficamos lá com ele e a mãe ficou com os outros. Mas de repente, as irmãs que foi convertida, finalmente começar a interceder para a família, Então um dia a mãe ficou doente, uma doença forte, e os muçulmanos não conseguiram orar para a mamãe, para curar a mamãe. E aconteceu que ela veio buscar a mamãe, não estava mesmo bom, estava se sentindo mais confortável, fraca. Então a irmã foi buscar a mamãe, levou na igreja. O pastor naquele tempo orou para ela, 2 dias, 3 dias, a mãe recuperou. Ele viu que ele estava dormindo, assim, deitado na igreja. Então, naquele dia, ela disse que assim eu não vou voltar mais a ser muçulmano, porque o muçulmano, a vida muçulmana não tem luz. Então, eu não sabia. A mãe se converteu também, foi batizar. Ficamos com 3 pessoas cristãs e ficamos com 4 muçulmanos. Oh, meu Deus! Então, a mãe agora, como ela que nos levou na vida muçulmana, ele começa agora a forçar mais para nos tirar do muçulmano, para ser cristão. Então a mãe começou a lutar. Outro dia, ele vem à busca de mim, na casa do meu irmão, disse, vem ainda fazer 2 dias na minha casa. Ele me mentiu, vem fazer 2 dias na minha casa, ter uma conversa, vai voltar. Então, fui lá em casa, foi um sábado, domingo ele disse, vamos ir na igreja. Eu disse, qual é a igreja? Uma igreja, a minha igreja onde eu estou cultuar agora. Ele disse, não, você não nos ensinou vida cristã, você é muçulmano. Eu disse, não, vamos só, eu que te ensino a ser muçulmano. Eu também quero te levar mais nessa igreja. Tá bem, vamos então. Fomos naquele dia domingo, fiquei a ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, aquele pastor pregava sobre a mensagem de João Batista, e arrependimento, a conversão, pregava essas coisas. Mas foi tocado, mas não reagiu. Ele disse que aquele que foi tocado na palavra se coloca de pé, mas eu não levantei. Eu disse, não vou levantar. Mas ele orou, o pastor orou, acabou, e voltamos em casa. Quando chegamos em casa, eu disse, vou voltar já. Mamãe disse, não volta, dorme hoje domingo, vai voltar amanhã segunda-feira.
Então eu fiquei aí e entrou no quarto, 19 horas, 20 horas para dormir. Não sei o que aconteceu, eu falo sempre isso foi o poder do Espírito Santo, do poder da palavra que eu recebi naquele domingo, naquela igreja, e ficou no quarto. De repente comecei a orar como um cristão. Não estava a orar como muçulmano, mas comecei a orar como cristão. Comecei a orar, a gritar, pois espalhei todo o quarto. Todo o quarto estava espalhado e mesmo dia eu falei língua. Foi batizado pelo Espírito Santo. Sim. E lá onde que a mãe estava a bater palma. Glória a Deus. Deus operou, Deus operou. E eu ali não sei de nada, não estava entendendo nada, estou mesmo levado pelo Espírito. Até quase 1 hora de madrugada. E eu assustei, tudo espalhado no quarto, algumas coisas a partir. Eu abri o quarto, todos estavam no corredor a me esperar. Quando eu estou abrindo o quarto, ele vem me abraçar. Diz que Deus operou, agora você é cristã, Deus te batizou, Jesus Cristo operou na tua vida. Eu disse, o que operou? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele disse, não, você não sabe de nada, mas nós sabemos o que aconteceu. E dali fiquei agora a refletir, ficou com calma assim, a pensar. Eu disse, alguma coisa aconteceu comigo. Porque eu venho, orei, mas eu estava falando outra coisa, eu estava a falar árabe. Então daquele dia eu disse, não vou voltar mais meu irmão, mas vou ficar aqui. E dali, quando ele me levou na igreja, contava no pastor, o pastor disse, não, você serve de Deus, você é homem de Deus, Deus vai te usar muito, você será um pastor. Então, tem que ser batizado, não vou demorar, tem que te batizar amanhã, você tem que ser batizado. Me batizar, e ali o pastor começa a me dar formação sobre evangelismo e começar a me ensinar. Então, tomei agora a coragem de começar a pregar às pessoas, mostrar às pessoas Jesus, como Jesus é bom, como Jesus transforma a vida das pessoas, como Jesus também me transformou, saí do muçulmano, do islâmico, para a vida cristã. As pessoas admiravam, as pessoas aproximavam para me ouvir o que eu estava a falar, que passava no muçulmano, e quando ele me transformou para a vida cristã. Então foi um grande encontro com Cristo, e a minha vida naquele momento mudou totalmente, e a vida da família mudou, e porque naquele tempo do Islã a vida estava dura, a coisa estava complicada, e desde que nós convertemos, Deus começou a abrir outro caminho. E como o pai foi militar, que fazia as viagens daqui para lá, dessa província, dessa cidade, então é onde que ele nos levou quando nós convertemos para a vida cristã, nos levou para outro país. Nós saímos de um país também africano para um país que se chama país Congo Democrático de África, e ficamos lá. E continuamos sempre naquela conversão, encontramos também outras igrejas ali, começamos a continuar a aprender com Jesus, aprender a palavra de Deus com outros pastores. E depois, como o pai, sempre fazer esses movimentos, porque o pai, a mãe é do Congo Democrático, o pai daqui em Angola, o pai daqui em Angola. Então, e o pai nos levou para cá. Quando o pai nos levou para cá, o pai morreu, então nós ficamos. A mãe também morreu, e a mãe disse, eu não tenho nada a vos deixar, eu vou morrer, mas a vida que eu vos deixo é a vida cristã. É uma riqueza que ninguém vai vos tirar. Então fica com Jesus. E a mãe morreu. Então dali eu tomei a decisão, nunca vou abandonar Jesus, nunca vou deixar Jesus. Toda a minha vida foi Jesus, e até quando fui consagrado como pastor. Mas o meu irmão mais velho, até hoje é muçulmano, ele não fala conosco, mas eu sempre falo que você é o nosso irmão, você é ismaelita, nós somos do ismaelita, nós somos de Jacó. O Jacó deve abençoar os ismaelitas, porque Jacó
foi abençoado e trouxe a sua bênção para Ismael. Então essa bênção é Jesus. Então nós devemos também abençoar e o nosso irmão, mas devagar ele também será convertido. Então dali, depois foi para a escola missionários. A escola missionária fez curso missionário 1 ano e 6 meses. Fez o curso missionário porque o pastor que me consagrou me falou: como você sai de missionário, você tem que fazer a missão para ajudar também outras pessoas a se converter. Então, por isso, queria dizer que para a conversão do muçulmano não é fácil. E nós, cristãos, devemos aprender algumas coisas, alguns livros, como Corão dos muçulmanos, porque há Corão árabe, francês, árabe, português, árabe, inglês. Então nós devemos aprendendo aquele livro para descobrir muitas mentiras que está lá, que eles falam, mas não é o que está escrito. Porque Jesus Cristo está muito falado dentro do Corão. Muito falado muito no Corão, que muito mais que Maomé. Maomé no Corão diz que ele não conhece onde que ele está levando o povo. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a vida e a verdade. Então onde que eu vi uma confusão? Então o profeta Maomé não sabe onde que ele está nos levando, ele não é caminho, porque ele próprio vai se perder. A pessoa que os leva, não conhece o caminho, vai se perder. Então Jesus é o caminho, vamos seguir Jesus, porque ele vai nos levar ao céu, vai nos levar ao reino. Então ali nós devemos aprender também a mostrar aos muçulmanos que nós somos a bênção para eles. A bênção para eles é entregar a eles Jesus, mostrar a eles Jesus, que Jesus é bom. E na minha atrás também a outra familiar, da minha parte também alguns já ajudei, já se converteram, 3 já foi convertido. O primogênito do meu irmão mais velho, que agora é muçulmano, ele acabou de se converter este ano 2025, 2024 para 2025, fim do ano. Eu falei com ele e ele se converteu, saiu muçulmano para ser cristão. E uma pergunta, quando teve a conversão, né, das suas irmãs, e quando você foi tocado, não passou também o medo, né, de dizer: puxa, agora eu também tenho que ir embora de casa, eu também, o que eu vou fazer, o que eu vou falar para a minha família? Porque a mãe já estava convertida e as irmãs também, mas tinha outras famílias, né, que você tinha de falar que era cristã. E havia assim um medo, né? Ou não, sempre teve, depois daquele dia, uma coragem de você falar de Jesus? E é verdade, havia um medo, porque o irmão mais velho, e ele que pagava a escola, comprava alimentação para comer, então eu tinha medo de ele saber que eu se converter, mas no meu coração, e o Espírito Santo falava que eu não ficar com medo, eu vou cuidar de você. Eu ficar com medo, eu vou cuidar de você. E me falaram: a comida não é tudo que dá vida. A comida é para o corpo, mas eu sou para a tua vida. A comida é para o teu corpo, para a tua saúde, mas Jesus é a vida para ti. Então, tem esse medo de falar, mas depois do tempo começar a ganhar coragem, porque mesmo outros muçulmanos que nos conheciam, porque nós fomos conhecidos como uma família muçulmana, desde nossos avô materna. Então, e dali havia aquele medo, mas depois do tempo o Espírito começa a fortalecer, a me dar coragem, e de não sentir vergonha, de ter coragem de falar de Jesus. Mas com aquele pouco medo, porque outros muçulmanos, quando eles encontram a falar de Jesus, se for muçulmano, bate, pode também te queimar, Sim. te meter fogo. Então,
foi aquela forma de escondidamente estar falando de Jesus para esse medo. Mas um dia que eu vi, a palavra diz que se você sente vergonha de mim, um dia também eu vou te vergonhar de você. Se você não tem vergonha de você, então eu disse, não, então eu tenho que ter essa vergonha. Se eles vão falar nada de mim, se eles não vão me dar de comer, mas eu vou falar de Jesus. Então dali eu comecei a falar de Jesus e disse, você não pisa mais na minha casa. Pisa mais na minha casa, fica na casa do teu pastor. Então naquele tempo e mãe morreu, não foi ver na casa do pastor, foi na casa pastoral, eu fiquei lá, é onde que eu fui formado, preparado e até ser consagrado na obra como pastor. E é engraçado, né, isso que ele está falando sobre as pessoas quando se convertem e elas saem do seu lar, da onde está lá com os muçulmanos, está ali, para eles é uma família. E é engraçado que lá no Paquistão eu via muito isso, de quando alguém se convertia, ir direto para a casa do pastor, porque não poderia voltar, com medo da morte, com medo de todo o risco que o muçulmano pode fazer. Porque para o muçulmano é honra queimar, mandar embora, em defesa a Allah. Então, se ele receber, não vai ser bom. Então, eles preferem mandar embora. E aí entra o papel da igreja, né? Entra o papel do pastor, no qual abraça, né, esse muçulmano, coloca dentro da sua casa, ensina realmente o verdadeiro evangelho. E isso é muito bonito, porque eles poderiam voltar, mas infelizmente eles não têm escolha, né? Ou é a morte, ou é tentar viver na casa de um pastor, na casa de um irmão, de alguém cristão, para poder falar do amor que sentiu. E a gente sabe que a maioria dos muçulmanos são tocados assim, ou através de sonhos, ou através, como o pastor acabou de expressar do nada, ser visitado pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, né? E eu costumo dizer que por aí está cheio. Nós temos o Brasil aí com muitos mesquitas, com muitos muçulmanos que precisam ser evangelizados, que precisam reconhecer o Senhor Jesus, e a gente precisa ter mais conhecimento, igual o pastor também disse, sobre a gente ter o conhecimento do Alcorão, para poder chegar para eles abertamente e dizer o que é realmente Jesus no nosso cristianismo, né? O que Jesus pode fazer. Maomé mostrou uma direção, que não é a direção, que ele nem sabia que direção é. Mas nosso Jesus, igual o pastor disse, ele é o caminho, ele já tem a direção certa. E mais uma pergunta, em questão da tua felicidade, porque quando você estava como muçulmano, você tinha suas orações, as suas dedicações. Hoje, como cristão, como é a sua dedicação? Porque nós sabemos, como cristãos, nós somos falhos nas orações. Diferente dos muçulmanos que oram 5 vezes ao dia, né? Tem todo aquele ritual, lava-se as mãos, sabe? E nós não somos assim, né? Nós oramos quando achamos que temos que orar, vamos para o monte quando achamos que tem que ir para o monte. O verdadeiro muçulmano, ele é obrigado a ir na Meca pelo menos uma vez ao ano, ou em uns períodos. E nós cristãos não fazemos nada disso. Nós pouco oramos o tanto que o muçulmano ele ora, né? E qual foi a sua transição sobre isso, né? A mudança. Porque eu acho que você olhava assim os cristãos e falava assim, esses cristãos nem oram tanto, a gente ora bastante, eles não... Mudou alguma coisa sobre isso? Sim, há uma mudança, porque eu descobri que a vida cristã é uma vida de liberdade do espírito, não é liberdade encarnada. Imposta, né? Que colocou ali para então, o muçulmano, para orar, foi uma coisa que nos obriga. Parece já é uma dívida, você tem que pagar.
Quando você não ora, tem que pagar, você tem problema, você não tem aquela liberdade, você fica assim, focado, parece que alguém fez mal, porque você não orou. E também você não sabe essa oração, onde que vai. Então eu não estava a entender essa coisa toda, acrobacia, mete a cabeça no chão, levanta, lava. Não estava a ver qual é o benefício, não estava a encontrar. Mas quando me converteu, viu que a vida de oração, a vida cristã, tem benefício porque eu sabia com quem eu falo. Uau. Onde que a minha oração vai. E a resposta de oração. Quando tu ora em nome de Jesus, eu vi, fala, em nome de Jesus, o demônio está a sair. Mas em nome do Alá, o demônio não sai. É verdade. Não sai. O Espírito não grita quando fala o nome dela. Mas quando fala o nome de Jesus, o Espírito começa a tremer. Você. E é a diferença que nós encontramos na vida cristã. E foi uma felicidade de continuar a orar. E a oração é da vida cristã e a vida muçulmana. É diferente porque a vida muçulmana, a pessoa faz isso como um dever, como um costume, como uma tradição. Então, é diferente a vida cristã. Para nós, a oração é a vida para nós. E quando eu oro, qualquer momento, qualquer dia, e Deus responde. Eu já fiz muitas orações, jejum de 40 dias, nunca vi resposta. Mas há jejum de 2 dias na vida cristã, Deus responde. É verdade, é verdade. Isso é a diferença e a felicidade que eu encontrei, uma diferença, a parte de oração e os cultos muçulmanos e vida cristã. Amém. É isso aí, né? É um testemunho maravilhoso, você que está nos ouvindo. Você pode ter certeza que Deus quer usar você como instrumento nas mãos deles em qualquer lugar. E nós temos que estar preparados. Porque eu confesso que eu nunca pensei em entrar nesse mundo e eu estou amando ver as histórias, estou amando escutar tudo aquilo que todos os dias me mandam sobre as conversões, sobre esse povo. Né? Os muçulmanos é um povo que precisa realmente de você, cheio de ousadia, de ir até ele e falar do amor de Jesus. Lá no Paquistão, eles eram tocados na fila do mercado, em qualquer lugar, Jesus falava com eles. E eles precisam saber desse grande amor de Jesus. Nós temos aí a história do nosso querido pastor Alex, né, que tem uma igreja maravilhosa, eu pude ir lá visitá-la, a igreja, e é muito lindo saber, né, que primeiro a sua irmã foi alcançada, depois a outra irmã, depois a mãe, e assim chegou aí uma família, né, cheia da graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus, que tocou com a sua palavra, na hora certa e no momento certo. Então que você não perca de evangelizar o seu próximo, não perca, sabe, de abrir a sua boca e falar do amor de Jesus. Amém? As últimas palavras. E a minha última palavra, eu queria, antes de agradecer, queria dar um capítulo no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde que João e Pedro subiam para a casa do Senhor na cultuar, a fazer o culto, mas havia um coxo, um paralítico, que sentava à frente do templo para pedir ajuda, E esse paralítico demorou muito tempo ali a pedir, mas não havia alguém que podia ajudar ele, porque todo mundo sabia que ele pede um pão, um bolo, uma moeda. Mas aquele dia o Pedro e João chegou e disse: não temos ouro, não temos prata, não te dá, mas quero te dar o que eu tenho. Então é a palavra. A vida muçulmana tem como a vida daquele paralítico. A vida muçulmana, eu falo sempre, é uma vida paralítica. Uma vida sentada no sítio,
num só lugar, mas está precisando de uma ajuda. Qual é a ajuda? É a ajuda sobre comer. O muçulmano, se tem aquela probabilidade de ajudar os outros, de dar arroz, dar leite, dar isso. É bom, tudo isso é bom. Mas aquele paralítico não precisava só de comer, precisava de sair de lá com outra vida. Então, Pedro disse, nos olha bem, queremos te dar o que nós temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, aquele dia a vida deste homem mudou. Então, isso que é importante, que Jesus Cristo transforma a vida de muitas pessoas. Então, todos os muçulmanos que estão me ouvindo agora, saibam que Jesus Cristo dá vida. Entrega seus corações, Jesus vai transformar. E eu já ouvi muitas paralíticos, quando nós fomos muçulmanos, com Allah nunca andou, com o nome de Allah, mas veio o nome de Jesus, muitos paralíticos andou, são curados. Então isso glorifico muito a Deus para essa entrevista, através do missionário usar. Deus abençoa e abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo agora, toda parte do mundo. Deus abençoe. Jesus é bom. Amém. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Não esqueça de orar pela igreja perseguida, orar por Angola, orar pelos muçulmanos, entendendo somente uma coisa: nós precisamos povoar o céu e Deus conta conosco. Até mais, até a próxima entrevista.